E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo Muniz de Oliveira, também conhecido como Doutor Geladeira. E hoje nós vamos falar sobre precificação. O que é precificação? Precificação nada mais é do que dar o preço para os nossos serviços, tá bom? Muitos alunos do nosso curso online têm pedido uma orientação nesse sentido, quanto cobrar por determinado serviço, então eu não posso dizer quanto cobrar, porque eu posso dar umas dicas de como chegar a um preço final razoável dos consertos e refrigeração, tá bom? Então esse vídeo é para os nossos alunos do nosso curso online, mas é para você que ainda não é aluno, que deseja aprender sobre refrigeração, você que já é técnico de refrigeração e tem se perdido um pouco, fica atento, daqui a pouco a gente vai falar aí sobre como fazer um orçamento, como chegar a um preço final para o seu cliente, tá bom? Mas antes disso, deixa eu pedir aí para o pessoal, quem não é inscrito ainda no canal, se inscreve, ativa as notificações, que aí você recebe em primeira mão os nossos vídeos assim que eles saírem do forno, ok? Vamos lá então? Vamos para as dicas de precificação. Então, primeira dica é a seguinte: você tem que conhecer o seu público-alvo. E na área da refrigeração não é tão simples assim. Então, primeiro, por exemplo, aqui em São Paulo, eu estou em São Paulo, e é uma diferença muito grande entre um bairro e outro, uma área da cidade e outra. Existem áreas nobres, chamadas áreas nobres, existem a periferia, e você tem que conhecer o tipo de cliente que você está lidando. Por exemplo, clientes de área mais nobre, eles às vezes não se importam de pagar um pouco mais quando ele percebe o custo-benefício bom, né? Você agrega valor no serviço que você está oferecendo. Já alguns setores mais de periferia, eles levam muito em conta a questão do preço. Não que os outros, né, da área nobre também não levem, mas eles têm aquele senso de valor, tá bom? Não posso generalizar, mas é mais ou menos assim que nós temos percebido. Outra coisa que a gente tem que levar em conta também é quando você dá um atendimento a um refrigerador doméstico, né, na casa de um cliente, ou quando é comercial. Normalmente o comercial, não é geral também, há exceções, eles costumam valorizar mais essa a questão do serviço, quando você consegue agregar valor, rapidez no atendimento. Normalmente o comércio ele tem muita urgência, porque ele está perdendo dinheiro às vezes quando um refrigerador, um freezer, para de funcionar. Então você tem que levar em conta quem é o seu cliente, o perfil dos seus clientes. Isso vai variar muito, né? Na cidade onde você mora, onde você atua. Se for uma cidade muito grande, você vai ter que talvez dividir por bairros, né, para chegar ao preço que você pode cobrar. E que o cliente assim, tem uma grande probabilidade de querer desembolsar esse valor, tá bom? Então, primeira dica aí, conheça quem é o seu público e quanto eles estão dispostos a pagar. A dica número 2 é conheça sua concorrência, tá bom? Você tem que faz uma pesquisa junto aos concorrentes, ao pessoal que está mais ou menos no seu nível, tá? Quanto eles estão cobrando, procura saber, né? Dá uma ligada, faz um orçamento meio, como diz, um migué, e vê quanto eles estão cobrando, procura saber, tá? Veja também aqueles concorrentes que já estão há mais tempo no mercado e que de repente já cresceram e tal, quanto eles estão cobrando. E você traça o seu preço. Não quer dizer que você vai cobrar mais ou menos. Essa estratégia é você quem vai ter que definir, tá bom? A questão é a seguinte, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, um restaurante. Tem restaurantes que servem pratos muito caros, tem outros que servem pratos populares, e cada um tem seu nicho, correto? E certamente eles estão levando em conta o público deles, né? Tem pessoas que pagam tranquilamente num jantar 200, 300 reais, R$ 1.000, a gente já
nossos políticos, né? Eles pagam 5.000 reais num jantar. E tem gente que não está disposto a pagar tudo isso, né? Está disposto a pagar aí 40 reais, quem sabe numa churrascaria rodízio, e olha lá, né? Então tem para todos os bolsos. Então você tem que entender isso. Em que lugar você se coloca, o seu serviço se coloca. Então você tem que agregar valor, correto? Você chega, percebe o quanto os seus concorrentes estão cobrando e o que eles entregam em troca. Por exemplo, eu sei de concorrentes meus aqui na minha cidade em que eles cobram muito barato, mas depois, quando dá algum problema, né, na garantia, eles somem, eles ignoram, então não adianta cobrar barato e não dar garantia. Então, seu serviço, ele tem, o que ele tem, né, de bom, de atrativo, de agregar valor a ele que você possa colocar e ser um diferencial entre os outros clientes. Então, pesquisar o quanto seus concorrentes estão cobrando, não quer dizer que você vai cobrar a mesma coisa, mas você vai ver quais são o que seu cliente, o que seu concorrente tem agregado e o que você tem agregado. E aí sim, você tenta criar um valor em cima desse algo mais, tá bom? Que você coloca no seu serviço. É sempre bom a gente procurar um algo mais. O que seria algo mais? Rapidez no atendimento, educação, tá certo? Porque às vezes no primeiro atendimento você atende o cliente muito bem educado, da segunda vez não. Então manter um padrão de atendimento bom, isso daí é um agregador de valor e o cliente, muitas vezes ele não vai se importar de pagar um pouco mais para você, é porque ele confia em você, porque você tem um bom atendimento, porque você volta quando dá alguma coisa errada. Tá bom? Então é isso. Você procura saber quantos seus concorrentes estão cobrando por aquele mesmo serviço e você desenvolve quanto você quer cobrar por aquele serviço. E você põe na balança, né, esses agregadores de valor. Outra dica, terceira dica, esqueci. Terceira dica, calcule seus custos, tá bom? Então o cliente te chama, você vai até lá, então você tem que calcular quanto vai custar, quanto você vai desembolsar. Então você tem que levar tudo em consideração. O preço das peças, eu por exemplo trabalho assim, alguns técnicos, eles colocam mão de obra e valor das peças em separado. Eu prefiro não trabalhar assim, eu já coloco um preço fechado, peça e mão de obra, tudo num preço só, tá bom? Mas isso é de cada um, é a forma que eu trabalho, então é a dica que eu vou dar da forma que eu trabalho mesmo, porque eu não sei fazer de outra maneira, tá bom? Mas depende de você, qualquer coisa, corre atrás, pesquisa aí, então eu gosto de dar um preço fechado. Então, como é que eu faço? Eu ligo. Ah, outra coisa, é bom você ter sempre um bom contato em uma boa loja da sua região, tá bom? Tem um bom contato, procura ter um bom relacionamento com o pessoal da loja, que na hora de você fazer esse tipo de cotação, eles vão ter um pouco mais de boa vontade em te atender, tá bom? Então você liga para sua loja, para o seu vendedor e pesquisa o preço com ele, tá bom? Então a primeira coisa é chegar ao preço das peças que você vai gastar. Você tem que levar em consideração também o seu deslocamento, tá bom? Os seus gastos com deslocamento. E deslocamento é tudo, tá bom? Você não vai calcular, no caso, só a gasolina que você vai gastar indo e voltando para buscar peça para atender o seu cliente. Não, você tem que levar em conta, diluir alguns valores que durante o ano você gasta, por exemplo, o IPVA, o desgaste do seu carro, né? Você tem que calcular mais ou menos quantos anos aquele carro vai te servir, o valor que você pagou dividido aí pela quantidade de atendimento que você fez. Não é fácil, mas você faz uma estimativa. Se não, você pode estar perdendo dinheiro. Você acha que está ganhando, porém, amanhã ou depois esse seu carro já não serve mais, já está desgastado. Você quer comprar e você não tem o dinheiro para comprar um carro novo para colocar no lugar daquele. Então você tem que pôr tudo isso no cálculo também.
tá bom? A perda de valor, a perda, o desgaste do seu carro, você vai ter que comprar outro. Você deve levar em consideração também valor de divulgação. Eu não sei como você divulga a sua empresa. Em breve a gente vai lançar também aí um curso para alavancar os serviços, tá bom? Fica atento aí. Por isso eu falo, se inscreve, deixa aí as notificações, porque quando eu lançar, vai valer muito a pena, tá bom? Porque às vezes você é um ótimo profissional e tudo mais, mas não sabe como fazer o seu negócio pegar em frente. E aí chama divulgação, tá? E em breve a gente vai lançar alguma coisa a respeito, ensinando como fazer a sua assistência decolar para o alto e avante, tá bom? Então, você tem que levar em conta os valores de divulgação que você tem gasto. Eu, por exemplo, aqui na minha empresa, a gente gasta com divulgação a faixa de entre 500 a R$ 1.000 por mês só em divulgação, tá bem? Por quê? Porque senão o negócio vai degringolando, vai indo para trás, mas fica atento, tá bom? E se você tiver afim, deixa seu comentário aí a respeito disso. Olha, muito me interessou essa questão de divulgação, que aí a gente prepara alguma coisa sobre divulgação também, ok? Então você coloca tudo no papel, o seu tempo, você coloca, você calcula também que talvez alguma coisa dê errado e você tenha que voltar e prestar garantia. E aí você não vai cobrar novamente do cliente, então você já tem que ter esse valor embutido. Não que você vai embutir a totalidade, não vai dar errado, então eu vou pôr. Não, mas entre os clientes vai diluindo essas questões, essas voltas que você tem que fazer e não vai cobrar nada. Então você vai gastar gasolina, talvez gastar uma peça, alguma coisa assim, levado em conta. Ok? E a quarta dica, estipule sua margem de lucro. Quanto você quer ganhar? É lógico que você não vai ganhar só com um cliente, então você tem que calcular aproximadamente quantos atendimentos você faz por mês e um valor que você quer ter na sua mão no fim do mês e dividir tirar a média dos clientes que você vai ter naquele mês para ir colocar então sua margem de lucro. É o valor que você vai colocar. Então você já calculou ali gastos diversos, né, com seu veículo, com deslocamento, a divulgação, você já calculou o custo que você vai ter com as peças também, você já levou em conta o perfil do seu cliente, você já levou em conta a concorrência como ela está, e aí você vai traçar agora o seu lucro. Não adianta você trabalhar o mês inteiro, você atender em um mês, atender 300 pessoas no mês, que seria ótimo, né, poder atender 300 clientes em um mês, seria excelente, mas aí chega no mês, cadê? Não sobrou nada. Você gastou com peças, você gastou com gasolina, você gastou com carro, você gastou com divulgação e tal, e quando você olha, você não teve lucro. Então você tem que calcular o seu lucro, tem que estipular quanto você quer ter no fim do mês e agregar, né? E diluir entre os clientes que você vai atender naquele mês. E a quinta e última dica desse vídeo é a seguinte: apresente um orçamento diversificado. O que é isso? Variações daquele orçamento, ou um agregador de valor, para que o cliente sinta uma vantagem, né, em fechar com você. Por exemplo, um atendimento comercial. Você chega, apresenta o orçamento, que seria o reparo em si do problema, mas coloca algo a mais, por exemplo, uma limpeza de um condensador, algo que vai agregar o valor, algo que não custa nada para você, que em 2 minutos você limpa um condensador, principalmente se for só poeira, e para o cliente vai fazer uma grande diferença. Você fala para ele, olha, a gente vai fazer uma limpeza no condensador. E aí você também vai economizar energia, diga para o seu cliente, vai economizar energia, vai melhorar a performance do seu equipamento, etc. Então você agrega alguma coisa e você dá algumas opções. Sempre possível também, às vezes o seu cliente está achando um pouco caro o seu orçamento, então você pode apresentar para ele, pagar em 2 vezes. No meu caso, por exemplo, eu não trabalho com cheque. Já tomei tantos cheques sem fundo que eu resolvi parar. Mas a gente trabalha com aquelas maquininhas. Hoje está muito fácil você ter uma maquininha de cartão de crédito. Aí você divide em 2 vezes para o cliente.
E aí ele toma, né, a iniciativa, né, para ele ficar bom, e aí ele faz o serviço com você. Seja flexível. Agora é o seguinte, você vai encontrar clientes que ele vai querer te espremer até o último. E às vezes você, para não perder o cliente, tal, você entra naquele negócio, ele vai vir com a conversa, mas por que fulano me cobrou tanto, tal. Então se você tiver condições de cobrir o orçamento dele, cubra. Agora, se for uma diferença muito grande, não vale a pena. Talvez não seja verdade e talvez também vai estar te desvalorizando. Você está dizendo, de fato, meu serviço não vale tanto assim. E é uma faca de dois gumes, no caso. E toma cuidado também com abaixar demais o preço. Às vezes você abaixa o preço, até fecha o orçamento, mas acontece, digamos, uma hipótese que aquele cliente foi uma indicação de um outro cliente que você tem. E aquele cliente gostou de você, você cobrou X dele, ele gostou, pagou, você fez serviço, ficou ótimo, tanto que ele gostou que ele te indica. E aí você vai no cliente que ele indicou, você chega e faz, baixa muito o preço, faz o serviço. Amanhã, quando esses dois clientes forem conversar, né, eles são amigos, aí fala, e aí, gostou do serviço? O rapaz foi lá, fez o que você fez, e fez um preço super camarada e tal, e fala o preço, e aí aquele primeiro que indicou vai se sentir lesado, fala, puxa, de mim ele cobrou lá em cima, você lá embaixo, por que isso e tal? E aí você, ao invés de ganhar um cliente, você perde um cliente muito bom. Então não tenha medo do não também. Muitas vezes, algumas vezes, você vai perceber que não vale a pena um determinado serviço, não vale a pena ou baixar demais, ou você percebe que o cliente é complicado. Às vezes tem pessoas complicadas, difíceis de trabalhar. Então, às vezes o não é melhor do que às vezes um orçamento aprovado e você vai passar muito nervoso depois, tá? Percebeu que o cliente é legal, tudo, então tenta fazer, tenta fechar com ele. Do contrário, o não faz parte do serviço também. Tá bom? Ok, tá acabando então o nosso vídeo, mas eu gostaria de deixar para você, que já é técnico e gostaria de se aprofundar um pouco, nosso curso de refrigeração, tá? portalrefrigeração.com.br. Entra lá se tiver vontade, se inscreve baratinho, se inscreve no nosso curso, vai acrescentar muito. E você que não é técnico e gostaria de se tornar técnico, nosso curso é para você também. Ele começa do zero e ele te torna apto a se tornar um técnico de refrigeração, tá bom? portalrefrigeração.com.br. Se escreve portalrefrigeracal.com.br. Ok? Fui! Doutor Geladeira e você, tudo a ver!